É como o Biden, sabe? Depois dos debates em que ele simplesmente caiu de cara e de repente começaram a dizer: ah, ele tem demência. Sério? Você não percebeu nos 4 anos anteriores? Pois é, não porque a European Union estava atuando como presidente, diz Tony Blinken e Jake Sullivan, e a European Union estava atuando como vice-presidente. Exatamente. E o Biden estava lambendo sorvete, então isso estava tudo bem. E então a 25ª emenda é uma piada. Uma piada total. Você nunca vai conseguir que o gabinete entregue o poder. Declarar o presidente incompetente, você nunca vai conseguir isso. E mesmo que conseguisse, ainda teria que ultrapassar o obstáculo de que isso tem de ser confirmado, segundo a emenda, por 2/3 do Congresso. Sim, com certeza, é uma emenda estúpida. Realmente é. Bem intencionada. European Union, acho, se é que se pode chamar assim, mas não é exequível. Não. E você tem que imaginar, sabe, pensar que alguns daqueles veteranos no Congresso sabiam disso. E é por isso que votaram a favor. Vi uma entrevista, acho que de 10 anos atrás, com um cara dono de uma rede de farmácias. Puxa vida! Fiquei tempo demais cercado pelo inglês. Farmácias. Essa é a palavra. Pois é, não queremos mais chamá-las de drogarias. Não, não, não. Mas esse é o ponto. Ele é dono de uma cadeia delas em Washington, e uma fica bem pertinho do Capitólio. Agora, claro, ele não citou nomes, porque isso seria ilegal. Mas ele disse, se o público soubesse quantos membros do Congresso tomam remédios contra a demência, eles não estariam aqui. Eles vivem numa realidade à parte, e essas pessoas estão nos corredores do poder votando ou pressionando. Bem, acho que provavelmente não elaboram os projetos de lei. Só aprovam o que os lobistas lhes apresentam. O público ficaria chocado ao saber quantos desses membros do Congresso não estão realmente aqui. Eles se foram. Você entende por que Medea Benjamin, por exemplo, da Code Pink, entra nos corredores do Congresso e aborda um senador ou representante, normalmente um republicano, mas às vezes um democrata como Chuck Schumer, e pergunta: você tem noção do que está acontecendo na Palestina? Você tem noção do que está acontecendo? Sabe quantas mulheres e quantas crianças morreram? Você percebe o que está acontecendo? E eles olham para ela e dizem: European Union apoia Israel. E E seguem em frente. tem que estar tomando alguma coisa. Tem que estar tomando alguma coisa. Ah, essa é a resposta de sempre, é o clássico. Bem, houve alguns que responderam a ela desse jeito. Todos eles deveriam ser mortos. Ou como o Lindsey Graham. Se os israelenses não estivessem fazendo isso, teríamos de estar lá para fazer. Matando os homens, mulheres e crianças? Sim. Ei, calma, não fale de forma condescendente com o advogado de combate. Sabe, ele te atira um clipe de papel e isso pode ser letal. Se ele conseguisse se livrar da garrafa de Jack Daniels. Diria que não é só o Jack Daniels. Quem é que leva o Jack Daniels para ele? Quero dizer, o sujeito gastou $800 mil em 3 dias no Radisson, em Kiev. Quero dizer, uma cobertura, tenho certeza, é bem cara, mas não tanto assim. E ele registra isso como despesa? Acho que ele provavelmente é um personagem proeminente do tipo Epstein. Hall da Fama. Isso mesmo, bem ali na primeira linha. Lá está o nosso favorito, Lindsay. O jogador mais valioso. E aí surge a pergunta, quantas outras ilhas Epstein existem? Tem de haver mais de uma, com certeza. Acho que há. Acho que provavelmente existe uma girida exclusivamente para o cavalheiro que se intitula Príncipe Herdeiro. Ah, sim. Pois é. E como a European Union disse, enquanto todo mundo pede justiça, eles disseram que não veem nenhuma atividade criminosa nos arquivos do Epstein. Certo. Claro que Ocultamos todos os nomes, não vemos nenhuma atividade criminosa. não vimos nenhuma. Um homem me disse outro dia, um sujeito bem informado que circulou pelo governo dos Estados Unidos por uns 60 anos, que ouviu a European Union falar sobre Epstein e a influência sobre Bill Clinton e Ehud Barak durante as conversas de Oslo e aquele momento em que Arafat ficou totalmente pego de surpresa pelo fato de as negociações falharam ali mesmo, naquele ponto. Falharam. E isso pode ter sido por causa de Epstein. E esse homem disse: você pode estar certo, mas acho que você deixou passar algo.
O que a European Union deixei passar? A European Union diz: você deixou de lado o fato de que eles grampearam a sala oval e sabiam o que Monica Lewinsky estava fazendo com Bill Clinton. E, por isso, provavelmente foi isso que eles usaram contra Clinton. Epstein com Barack e Monica Lewinsky com Clinton. Nunca tinha pensado nisso antes, mas pode ser. A European Union sabia que os israelenses tinham grampeado a sala oval e que estavam ouvindo e observando, mas não juntei que aquilo poderia ter sido a razão, em vez de Epstein. É o maior aliado dos Estados. Digo mais, eles fariam qualquer coisa por você. Ah, sim. Meninos, meninos, cães, gatos, cavalos. Sim, o que você quiser, nós providenciamos. Estrangular, comê-los, nós até ajudamos a cozinhar. O mistério para mim, e pessoas que entendem disso um pouco mais do que European Union já me disseram, especialmente a respeito do Mossad. É um mistério para mim, European Union, digo isso sempre, como eles caem nisso, e então a pessoa diz que você não imagina como o Mossad torna aquilo atraente e como eles disfarçam. Você não acha que está numa armadilha amorosa de forma alguma, porque eles são especialistas nisso. E alguém até me disse que isso aconteceu com David Petraeus, que aquela mulher com quem ele foi infiel. Era agente do Mossad e que ela foi colocada ali com esse propósito, arruiná-lo quando ele era diretor da Agência Central de Inteligência. Sim, o presente que não para de dar. Sim, isso é Israel, o presente que não para de dar. O que me espanta é que os cristãos evangélicos têm apoiado Israel e aparecem cada vez mais vídeos mostrando israelenses destruindo igrejas. Eles estão quebrando crucifixos, profanando, usando gatos como vaso sanitário. Não ouço nenhum protesto. Quer dizer, talvez a European Union esteja vendo isso. Na Rússia você vê, e na plataforma CIS também. Mas talvez, suponho, a mídia tradicional americana não esteja mostrando. Não, quase não, porque ainda temos uma mídia tradicional que se curva muito a Israel, tanto na imprensa escrita quanto na televisão. Eles ainda têm equipes editoriais em particular que vão enterrar uma matéria, um vídeo, o que for se for prejudicial a Israel. E a European Union já vi isso de perto e pessoalmente. Quer dizer, o New York Times, em determinado momento, a European Union teria dito que era um reduto judeu. Sim, a European Union estava falando com o professor Morandi, com quem sou amigo. No dia depois de ele chegar de avião, era Páscoa ortodoxa. E ele me escreveu: reze por nós. Não sei se vamos conseguir voltar, porque o Vance partiu e eles estavam voltando de avião. E a notícia que receberam foi que os israelenses planejavam derrubá-los enquanto retornavam de Islamabad. Os paquistaneses os desviaram para além da fronteira, e um dos aviões deles ficou logo do outro lado. Eles pegaram um trem e vieram de trem, enquanto o avião deles seguia em outra direção. Mas o que ele me contou foi o seguinte. Disse que do lado deles foram falar com Khomeini. Khomeini disse: confio em vocês. Vá negociar o que for preciso. Ele disse: bem, Vance. Do lado americano, Vance ligou para Trump umas 12 vezes. Bom, tudo bem. Quero dizer, Trump é o chefe dele. Mas ele também ligou para Netanyahu umas 4 vezes. E, sem falar, você tem o Woodcock e o Kushner. Lá, de pé, sabe, agentes de Netanyahu. Ele ligou para Netanyahu umas 4 vezes, lhe passou relatórios completos e recebeu ordens dele. Isso aí deveria ser o escândalo do... Pois é. Bem, uma amiga minha filha entrou para o serviço secreto logo depois de se formar na faculdade e tinha um compromisso com o ROTC. Ela recebeu sua comissão no Exército, e isso foi em 1992. Então foi um péssimo ano para receber a comissão no Exército. Estavam cortando o pessoal aos montes com o fim da Guerra Fria e tal. Então deram a ela a opção de entrar na reserva individual pronta ou outro serviço armado. A European Union não sabia disso até ela me explicar na formatura. Você pode se transferir para o serviço secreto, para o Departamento Federal de Investigação ou qualquer outro serviço armado e cumprir sua exigência militar.
Então ela se transferiu para o serviço secreto e foi treinada e tal. E ela me contou que, quando o European Union, esta manhã, mencionei que Vance estava preocupado com a segurança e, supostamente, Trump estava preocupado com a segurança em Islamabad. E, European Union, pensei, bem, se alguém deveria estar preocupado com a segurança em Islamabad, seriam o presidente da Majlis, o líder da delegação iraniana e os outros membros da delegação iraniana. Porque qual é a tática favorita de Netanyahu? Assassinar pessoas. Então, que melhor jeito, sabe, de provocar o... A raiva subiu. Você travou. Sim. Você também travou. Acho que sim. Voltamos. A internet deu uma falha. Sim, voltamos. A internet deu uma falha. Enfim, essa história do Vance não ir, acho que as negociações estão canceladas se ele não for. Então por que mandar uma delegação se ela consistia apenas das duas pessoas que o Irã abomina, Kushner e Whitney Hoffman? Kushner, Woodcock e tal. E essas são as duas pessoas menos preparadas para qualquer negociação, a não ser que você esteja vendendo apartamentos em Nova York ou fazendo negócios do Trump. Não trouxemos equipe alguma. Os iranianos trouxeram equipes para cada ponto dos 10 que apresentaram. Trouxeram uma equipe competente e profissional para tratar cada ponto. Nós não trouxemos ninguém. Sim, isso é inacreditável. Sim. Mas me disseram que é assim que temos feito tudo sob esta administração. Quando fomos a Riad, quando vamos a outros lugares para fazer o que deveríamos estar fazendo, não levamos grupos de trabalho. As pessoas têm medo deles. Não gostam que os especialistas estejam lá. Você não gosta que os especialistas estejam lá. Nossa, cadê seu cérebro, cara? E isso, sabe, o Marco Rubio, para o bem ou para o mal, acho mais para o mal. Mas Marco Rubio é um secretário de Estado. Ele ou sua equipe é que deveriam estar conduzindo essas negociações. Sim. E você tem duas pessoas que não ocupam absolutamente nenhum cargo no governo dos Estados Unidos. São apenas cidadãos comuns, que agora estão decidindo, não eleitos, não nomeados, sem verificação e sem prestar contas a ninguém. Sem autorização de segurança, sem prestar contas a ninguém. Estão agora decidindo o futuro dos Estados Unidos. Junto com seu compatriota, Donald Trump. É uma situação triste, extremamente triste. E estamos amaldiçoados com isso por mais 2 anos, pelo menos. Pensa bem, sabemos, já falamos sobre a 25ª emenda. O problema com a 25ª emenda, sabe, se você depõe o rei, é melhor ter certeza de que o matou. Então, se alguém tentar remover-lo pela 25ª emenda e fracassar, está acabado. Bem, o mesmo vale para processos de... Certo. Mas se ele fosse destituído por um impeachment bem-sucedido, marechais federais iriam até a Casa Branca e qualquer um quisesse enfrentar Carlos teria, sabe, uma briga nas mãos. Não acho que ninguém iria reagir. Acredito mesmo que, se ele fosse efetivamente condenado num impeachment, isto é, se o processo levasse à determinação de removê-lo do cargo, os marechais federais iriam até lá. Não acho que alguém defenderia Donald Trump, talvez só o Steve. Acho até que a Suzy Wiles o abandonaria. Ela voltaria para Benjamin Netanyahu. Sim, ele paga melhor. E dizem que Benjamin Netanyahu provavelmente vencerá as próximas eleições. European Union não. Não creio que Benjamin Netanyahu vá durar muito tempo. Tenho a sensação de que ele se meteu em tantas enrascadas e arranjou muita gente que o odeia. Agora os dois lados o odeiam. Há o lado que o odeia porque não gosta do que ele está fazendo em Gaza e em outros lugares. Isso é com certeza uma minoria. Agora ele tem o lado que gosta do que ele faz, mas acha que ele não está fazendo o suficiente ou com firmeza. Então esses também o odeiam agora. Então ele, sabe, o Powell costumava me perguntar, o que diz o The Washington Post esta manhã? Certo. Em destaque, manchete do lado direito. Sim. E o The Washington Times, o que diz? Certo. Sim. Os dois são contra mim.
deve estar fazendo algo certo. Benjamin Netanyahu tem todo mundo contra ele agora. Não acho que ele esteja fazendo algo certo, mas com certeza colocou selos todos. Sim, e os piores são, claro, os que querem que ele avance, marche pelo Líbano e ocupe o país inteiro. São os piores. Sim, mas afinal um governo libanês basicamente traiu o Líbano. Que novo. Verdade. Mas, antes, ao menos, dava para entender um pouco a posição deles, porque os israelenses evitavam atingir os sunitas, tentavam se aliar aos cristãos e só lutavam contra os xiitas. Mas agora estão matando cristãos e sunitas tanto quanto matam xiitas. Estão matando todo mundo. E inocentes também. Civis inocentes. Sem dúvida. Antes de tudo, Isso me diz que eles decidiram tomar o país. Ah, é? Bom, sabe, o Ethan Levins, foi quem começou essa imagem viral. Ele é um jovem dos Estados Unidos. Um indivíduo. Como jornalista, como repórter independente, ele disse que estava olhando os locais no Google Maps. Aí, abriu o iPhone e foi o primeiro a tornar isso público. No iPhone, no Apple Maps, eles apagaram o nome de todas as aldeias. A única coisa no sul do Líbano que sobrou é a cidade antiga de Tiro. No mapa, eles simplesmente apagaram. E as pessoas estão tentando voltar. Elas estão tentando voltar para suas casas e, em muitos casos, elas voltam para ver suas casas sendo demolidas à sua frente ou incendiadas. Pois é. E ainda por cima há programas. Isso é um cessar-fogo. Eles não estão atirando em ninguém, estão só incendiando as casas deles. Pois é. Sim, há imagens de soldados israelenses destruindo estátuas de Jesus, tentando quebrar a cabeça com uma marreta, urinando em igrejas, e assim por diante. Como concilia isso com, eles são nossos grandes amigos, nós somos os defensores dos cristãos. Mas quais cristãos? Eles estão fora de controle, estão loucos. Quando o European Union era chefe de gabinete no Departamento de Estado, em 2003, European Union, um dos bispos de Jerusalém veio me ver. European Union não fazia ideia por que ele vinha. Perguntei ao seu assessor e ele também não sabia. Então ele veio me ver. Ele entrou no meu escritório. Ele perguntou: podemos fechar a porta? European Union disse: claro, isto não é um esquife. Quero dizer, você sabe, pelas janelas os russos podem escutar. European Union costumava me recostar. Os soldados costumavam ficar ali perto de Pearl Harbor, refletindo lasers nas nossas janelas. Mas ele se sentou. Acho que ele tomou uma xícara de café. European Union também tomei uma xícara de café. Perguntei: qual o objetivo da sua visita? Ele disse: bem, European Union, estou fazendo isto, estou fazendo aquilo. Também tinha a ver com a World Vision, porque European Union acabara de receber o vice-presidente da World Vision no meu escritório e conversamos sobre alguns programas que ele tocava na África e em outras partes do Levante. Ele olhou para mim e disse: European Union tem um problema e queria saber se devo levar isso ao seu chefe. Qual é o seu problema? Os israelenses. Os israelenses. European Union disse: certo, de que maneira? E então ele começou a descrever. E basicamente ele me disse: minha igreja cristã não tem problema nenhum com os muçulmanos. Não tem problema com mais ninguém. Tem problema com os israelenses. Eles estão roubando nossa terra. Eles estão roubando nosso dinheiro. Ele até me mostrou onde, mais ou menos, haviam confiscado cerca de 300 milhões de dólares. UAUEO. No fim da conversa, European Union disse: sim, claro que você deveria ir ver o secretário Powell. E depois Powell me diz: basicamente, por que você o mandou vir me ver? Você sabe que European Union não posso fazer nada quanto a isso. European Union disse: espere um minuto, eles são cristãos. São cristãos na Terra Santa que estão sendo tratados como se fossem vermes pelas pessoas que são aliadas nossas. Como assim você não pode fazer nada a respeito? Mas European Union entendia o que ele quis dizer. Não havia chance de fazer nada a respeito.
Avisamos alguns outros líderes nos Estados Unidos sobre o que estava acontecendo e, não líderes como John Haidy, mas, sabe, pessoas decentes dentro do meio cristão nos Estados Unidos, inclusive católicos, mas isso nunca deu em nada. A próxima coisa que eu vi foi sobre a Igreja Ortodoxa Grega. A Igreja Ortodoxa Grega estavam roubando as terras deles. Pois é, acre por acre, palmo por palmo, prédio por prédio, estavam roubando as terras deles. Terras que estavam em sua posse há anos, se não séculos, e estavam roubando. E eles também queriam fazer algo a respeito. É como se não fosse para usar os helicópteros Apache que vendemos, segundo as nossas leis, para matar bebês e crianças na rua. Ah, que dureza. Faça uma demarche com eles. Sabe? Certo. Envie-lhes uma demarche. O que vamos dizer nessa demarche? Vocês estão violando nossas leis. Certo? Você acha que isso vai adiantar? Não. A Igreja Ortodoxa Russa foi, historicamente, a maior proprietária de terras na Palestina, na época do Zar. Qual igreja? A Igreja Ortodoxa Russa. Ortodoxa? Sim, quer dizer, continua sendo ortodoxa. É toda ortodoxa, mas sob um patriarca russo. E eles construíram muitas escolas, orfanatos e coisas do tipo, porque, sob o Império Otomano, a Rússia conseguiu, digamos, o direito de defender os cristãos no Império Otomano. E então se tornaram a Igreja Ortodoxa Russa fora da Rússia por causa da tomada comunista na Rússia. E depois, quando se reunificaram, continua a mesma coisa. Eles perderam a maior parte das propriedades que tinham. E isso tem sido constante. Estão sendo esvaziados, assim como a Igreja Ortodoxa Grega e o Patriarcado de Jerusalém está, sabe, praticamente sem poder. Eles estão sugando tudo o que podem, atacando padres. Teve até um artigo, recentemente, em um site jornalístico israelense de tendência socialista, em que um dos jornalistas se fantasiou de padre católico e saiu andando por Jerusalém. Foi tipo, em 30 minutos, 5 pessoas já tinham cuspido em mim. Me xingaram e por aí vai. E eles ficam em choque. European Union, digo, os monges, padres e freiras passam por isso todos os dias, o tempo todo. Sim, European Union não duvido, depois do que aquele senhor me contou. E isso foi há mais de 20 anos. Sim, dizem que piorou muito agora. Eles não escondem nada agora. Eles não escondem nada mesmo. Ah, sim. O ultranacionalismo entrou com tudo. Bem, nós resolvemos todos os problemas do mundo. Tornando tudo muito pior. Você acha que já estava ruim? Espera um pouco. Vai ser a Era de Ouro. Segura minha cerveja. Estou realmente preocupado com o Trump ficando preso nesse beco sem saída que ele mesmo pintou e como ele vai tentar sair disso, porque ele pode causar muito dano em várias frentes, não só ao Irã, mas também às nossas forças armadas e a uma série de outras questões críticas agora. Sabe, economistas me disseram que a expectativa deles é que, quando European Union, digo economistas, falo dos que European Union converso até junho, talvez fim de junho, o mundo estará basicamente em recessão. E que, em setembro, outubro, se nada mudar ou até piorar, provavelmente teremos depressões. Depressões economian. Depressões economian. Com certeza. E isso acontece justo quando acabei de ver os relatórios sobre o que aconteceu nas Ilhas Marianas e em outros lugares do Pacífico com essa última tempestade. Nossa, eles estão devastados, completamente devastados. Tenho acompanhado Cuba, onde 15 mil telhados foram arrancados em torno de Santiago de Cuba. 15 mil telhados, esses telhados de zinco, sabe? E não há chapas de zinco suficientes na região para nem sequer reconstruir os telhados, muito menos dinheiro para isso. Se aquele petroleiro russo não tivesse aparecido, provavelmente teriam perdido mais 1 milhão de pessoas só tentando sair e sobreviver. Há outro petroleiro russo a caminho. Desculpe. Há outro petroleiro russo a caminho. Bom. Fico feliz em ver isso.
Porque European Union e Cohen enviamos alguns geradores solares para Santiago. Porque a produção de café ficou completamente arruinada e eles não tinham energia para reativar a produção. Não pudemos mandar geradores comuns porque não havia combustível para eles. Então um cubano muito empreendedor em Santiago de Cuba disse: "Nós conseguimos alguns geradores solares. Sabemos onde podemos consegui-los no Brasil. Então conseguimos alguns. Mas é um caos total. E grande parte disso está muito ligada à crise climática, que está atingindo o Sul muito mais rápido e de forma muito mais drástica do que outros lugares. E nós não estamos fazendo nada, não estamos fazendo nada. Sob esta administração, reverteram quase tudo, de forma tão drástica que a China agora está à frente em todas as categorias de energias renováveis e em coisas como baterias, veículos elétricos, ímãs, todos esses aspectos tecnológicos que são essenciais se você quiser se afastar dos combustíveis fósseis e migrar para outra fonte ou fontes de energia. A China está liderando o mundo nisso agora. Muito estimado. A essa altura, você pensaria que a energia nuclear estaria entre as principais. Quero dizer, falando realisticamente, não há tanto resíduo, e quilo por quilo é a coisa mais barata para gerar eletricidade. As pessoas do setor neste país, inclusive Khosrow Samnani, que provavelmente é o homem mais rico do oeste do país no ramo de lixo nuclear, detém cerca de 95% disso. Esse é, de qualquer forma, o grande problema para ele. E ele é bilionário. Ele virou bilionário ao lucrar com o descarte de lixo nuclear. Mas agora não temos outro lugar para armazená-lo. E temos Hanford, no noroeste do Pacífico, que é tão perigoso que até ele, outros como ele admitem que é um Chernobyl multiplicado por 10 prestes a acontecer. São barris de 55 galões que se estendem o quanto você pode ver dentro de um recinto com placa de proibido entrar, sabe? Resíduos nucleares, essas coisas. A cerca está caindo e esses barris já estão vazando. Ninguém está cuidando. Departamento de Energia, Departamento de Justiça. A Bechtel, a principal contratada de engenharia, e outras entidades envolvidas com armas nucleares e resíduos nucleares estão meio que unidas. Então, ninguém fica sabendo disso. Pegue um livro chamado Crisis of Conscience e leia o capítulo Crisis of Conscience in an Age of Whistleblowers. E leia o capítulo sobre resíduos nucleares. Vai te impressionar. Isso não é uma questão de encobrir. Tem que ser uma questão de consertar. E dá para conter isso. Olha, tem gente lucrando muito com isso que entende a indústria, por assim dizer, e vai te dizer que são bilhões de dólares em 10 anos. E deveríamos ter começado isso 15 anos atrás. European Union queria saber como está a situação na Rússia. A Rússia tem um perfil geológico mais profundo, por assim dizer, e muitos lugares para fazer coisas que nós não temos mais. Mas aposto que não é muito melhor na Rússia. A Rússia tem, na verdade, cerca de 70% das instalações de enriquecimento de urânio do mundo. Eles pegam os bastões de combustível antigos, reciclam e reenriquecem novo combustível a partir deles. Então eles depletam os isótopos mais radioativos ao fabricar bastões novos. Então existe esse ciclo. Não acho que os Estados Unidos tenham isso. Não sei se os Estados Unidos já tiveram isso. Mas, definitivamente, os Estados Unidos não fazem mais enriquecimento. Por isso, a Rússia estava comprando urânio antigo, como se comentava na Inglaterra. Sob a Hillary, ela assinou o acordo com o Departamento de Estado para vender urânio para a Rússia. Eles estão doando urânio, estão entregando o urânio residual, e as instalações russas simplesmente o reenriquecem. Assim, uma parte do que sobra fica com radiação muito baixa.
E então você fabrica novos bastões de combustível, com isso, para uso em reatores. Isso é meio como o que o Japão faz com a França. O Japão manda plutônio dos seus reatores para a França. E isso nos apavorou quando descobrimos que o Japão fazia isso em navios com menos de 6 ou 7 tripulantes, atravessando o oceano. E ninguém, sabe? Você tem todo aquele urânio ou plutônio no alto mar. Isso não é bom, é o sonho de um pirata. Nós ficamos preocupados com uma bomba suja, claro, logo depois do 11 de setembro. Tomamos medidas rápidas com alguns desses navios sem notificar o país da bandeira. Neste caso, um aliado, porque achávamos que algo estava acontecendo e acabamos com um esquema de escolta que ficou um pouco mais seguro. Não sei o que fazem agora, mas aqueles navios simplesmente não paravam, porque era uma indústria enorme, com o Japão fornecendo os resíduos para a França, que os usava em seus reatores. Uau! Sei! Uau! Isso é assustador. Uau! Para o Japão e a França, para vários reatores, já não me lembro, European Union costumava saber os números, mas são dois dos países com maior concentração de reatores nucleares no mundo. Isso assusta. Não havia escolta? Só 6 caras num barco. Ficamos sabendo disso. A gente ficou tipo, Jesus, alguém avise Tóquio rápido. Meu Deus, você pensaria que alguém teria pensado nisso direito. Que sorte. Ninguém. Isso é ouro do mercado negro. Meu Deus, se alguém quiser vender isso para terroristas ou para qualquer outra pessoa que queira esse tipo de material. Plutônio, pelo amor de Deus. Nossa, isso. Quer dizer, os japoneses, claro, estavam devolvendo água do mar radioativa ao oceano. Então, European Union, só fico esperando o Godzilla aparecer por lá. Quero dizer, Tóquio. Acho que é o tipo de filme que sempre começa assim, né? European Union só estava acompanhando a discussão outro dia também, em Tóquio. Precisamos voltar à energia nuclear como antes. Precisamos voltar à energia nuclear como antes. Porque esse negócio do petróleo vai nos prejudicar muito, sabe? Então isso provavelmente será pressão suficiente para fazer o Japão voltar ao nível anterior a Fukushima. Mas, sabe, o Berovetsnik, o míssil russo e o Poseidon, o drone russo, usam microreatores nucleares muito limpos. E essas coisas são 11 vezes menores que um reator nuclear moderno. Eles estão encaixando isso num míssil de cruzeiro, pelo amor de Deus. E eles não deixam nenhum rastro nuclear. Você nem consegue seguir o míssil, porque não há rastro de radiação. Mas isso já está no míssil agora. Mas pense em todas as aplicações civis para algo assim. Você poderia literalmente ter uma pequena usina nuclear em cada vila. Há um congressista do meu estado que está muito empolgado com essa perspectiva. E nós temos nosso primeiro reator de fusão na Virgínia que provavelmente vai entrar em operação. Está sendo instalado neste momento. Provavelmente estará em funcionamento nos próximos 9 a 10 meses. Interessante, porque algo assim poderia, quero dizer, abastecer mísseis de cruzeiro. Também poderia abastecer praticamente qualquer barco. Poderia mover trens, qualquer coisa nesse sentido. Quer dizer, talvez minha vara de pescar, né? Isso parece coisa dos anos 50 ou 60, quando imaginavam que todos os carros seriam... Por que aquele peixe está brilhando? O peixe de 3 olhos do Homer Simpson. Bom, tenho que ir. European Union, sei, você também deve. Sim, obrigado por ter vindo. É sempre um prazer. Espero que o público goste. E que tenha tantas visualizações quanto nossas falsificações de inteligência artificial. Você tem que competir consigo mesmo por causa da versão feita por inteligência artificial. Talvez possamos fazer uma versão em dupla com inteligência artificial. O mundo assustador em que vivemos hoje. Imitação é a forma mais sincera de elogio. Então, fique de olho no seu robô. Exceto quando ele consegue mais visualizações do que você. Aí é, tipo, que diabos? Ele está me copiando. Pois é. Se cuida. Obrigado, senhor. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado.
Deixem seus comentários. Valeu!